Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Movement Cash. Eu estou aqui hoje com meu amigo e co-host Matheus Winkler e um episódio muito especial com uma pessoa fora de série, uma referência dentro da medicina esportiva. Queria agradecer imensamente pelo tempo aqui dedicado a nós, com vocês, Guilherme Dilda. Ele é médico do Palmeiras, um dos chefes da categoria de base do Departamento de Saúde e hoje é head da Care Club. Bem-vindo, Dilda. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, Vitor, Matheus. Prazer estar aqui com vocês. Mais um podcast falando de medicina de esporte por ex-residentes, né? A gente valoriza bastante essa frente de vocês de levar conhecimento para as pessoas, médicos, não médicos. Então é um prazer estar aqui. Quando você me convidou, eu falei, bora, vamos fazer. E um detalhe importantíssimo, é que o guri é direto de Erechim, do Rio Grande do Sul. Às vezes eu falo que eu sou gaúcho, às vezes eu falo que eu sou catarinense, depende do momento, do motivo. Mas eu nasci em Erechim, morei minha vida inteira em Balneário Camboriú, mas sou nascido em Erechim, no Rio Grande do Sul mesmo. E o que vida te inteira leva? Não, né, cara? Porque morei em Balneário até os 22 anos, 22 para 23, daí depois vim para São Paulo, já estou há 12 anos aqui, então não dá mais para falar a vida inteira. Não. O que te leva a vir para São Paulo? O que acontece que Dilda resolve vir para São Paulo? Residência de medicina de esporte, cara. É isso, assim. Na época que eu fiz terminei a faculdade e decidi que eu ia fazer medicina de esporte, isso era final de 2013, tinha Caxias, USP, Unifesp, e se eu não me engano, Unesp e Botucatu também tinha naquela época. Mas eu falei, eu quero estar num grande centro, eu quero estar no lugar onde eu sei que as coisas acontecem. Em São Paulo, sei que profissionalmente é fundamental para isso. Então eu vim para cá, fiz a prova na USP, na Unifesp, e acabei fazendo a minha residência na USP. Eu vim para cá, o difícil é sair daqui, né? São Paulo engole a gente profissionalmente, é difícil. Vão te dando muitas oportunidades, né? É o que todo mundo me pergunta e eu falo, São Paulo, você entrou, já tira a sua vida para ficar mais ou menos ali por um bom tempo, e depois você decide se você quer continuar aqui ou não, que não é fácil, né? Eu acho que para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer profissionalmente, aqui sempre tem espaço, cara. Sempre tem espaço para qualquer um. Cara, mas também tem uma questão que é a armadilha, assim, que ao mesmo tempo que tem muitas coisas boas, tem boas oportunidades, e onde a gente se desenvolve, naturalmente vão abrindo caminhos que a gente não sabia que existiam, né? Porque as coisas acontecem conforme a gente vive. Só que ao mesmo tempo também tem muitas oportunidades que não são muito boas. Elas são só boas. E muita gente se prende nessas boas oportunidades e dedica todo o seu tempo ali. E por causa dessa boa oportunidade, ela não vê a oportunidade melhor ainda que existiria se ela continuasse, né, insistindo. E até era um papo que a gente estava batendo no backstage, que na medicina esportiva, como é uma área recente, existiu e ainda existe uma falta de referência para muitas pessoas de o que fazer na medicina esportiva. E muita gente acabou nem atuando com medicina esportiva, mesmo fazendo a formação em medicina esportiva. Já você é um cara que foi 100% para medicina esportiva. Conta aí um pouquinho como é que foi esse processo e o que tu viu na tua geração e nas gerações seguintes com esse comportamento de mercado. Deixa eu só complementar uma coisa, Dilda, uma curiosidade que eu não sei mesmo. Você sempre quis medicina esportiva? Cara, quando eu fiz o vestibular para medicina, eu lembro que eu comprei um guia do estudante na época. Não sei se vocês chegaram a pegar isso, mas era meio que uma revista grossa, assim, que falava sobre todos os cursos da faculdade. E eu lembro que quando eu li medicina, tinha lá todas as especialidades e uma delas era medicina de esporte. E aquilo bateu uma curiosidade que eu falei, cara, interessante, eu sempre gostei muito de esporte, né? E eu falei, cara, interessante isso aqui. Só que eu fiz a minha faculdade em Santa Catarina e lá eu praticamente não tinha contato com medicina de esporte. Na faculdade ninguém nunca falou sobre medicina de esporte. Então aquilo se perdeu um pouco durante a faculdade. Eu pensei em áreas um pouco mais abrangentes, eu pensei em geriatria, eu pensei em psiquiatria, mas quando eu estava chegando no último ano, eu fiquei sabendo que um ex-formado na mesma faculdade que eu estava fazendo medicina do esporte na Unifesp, que é o Bruno Cardoso, que está em Floripa hoje. E eu falei, que interessante, cara. E ele foi para minha faculdade para dar um curso sobre emergências, urgências.
e também sobre eletrocardiograma e tal, interpretação de eletrocardiograma. Acabei tendo um contato com ele, conversei com ele, falei, cara, será que eu não consigo fazer um estágio lá na Unifesp? E ele falou com a Bia, a Maria Beatriz Leme, a Bia conseguiu os contatos lá, eu fiquei uma semana acompanhando uma galera, assim, que na época era o Fernando Hess, né? Aham. Era a turma dele ali, a Marina, e aí eu acompanhei e falei assim, cara, que animal, cara, é isso que eu quero mesmo, assim. Então eu resolvi nesse momento fazer realmente medicina de esporte. Quando eu falei pro pessoal, falei pros meus pais, assim, pô, medicina de Choraram. esporte, cara, o que é isso, né? Pô, aí é aquele negócio, né? Pô, mas tu vê, radiologia é tão bom, oftalmo é tão bom, as pessoas vivem tão bem. Falei, cara, mas é isso que eu quero, assim, vou fazer e depois se eu vejo que não é, eu mudo de especialidade. Então eu entrei na medicina do esporte, eu entrei na residência, comecei a residência em 2014, cara, era a 7ª turma, eu acho, 7ª ou 8ª turma, e muito pouca gente fazia, né? E eu vi as pessoas que já tinham se formado, aquelas que tinham se formado nas primeiras turmas, o Felipe Hatt, o Gustavo Bonholt, a Aninha, o Gustavo Maglioca, o Michel Youssef, uma galera assim que estava bem colocada. A Andrea Picanso, que está na CBF hoje. Então eu vi uma galera bem colocada. Aí, de repente, tinha um certo gap, assim. Algumas turmas que o pessoal não conseguiu, talvez, se encaixar tão bem quanto essas primeiras turmas, assim. E aí isso gerava um certo questionamento. Assim, pô, pra onde vai, né? O que vai acontecer comigo? Então, quando eu entrei, eu falei, bom, eu vou fazer uma boa formação, eu preciso de uma boa base. Então, meu R1, cara, tudo que tinha de oportunidade para estar, para acompanhar, para aprender, eu estava. Independente do esporte, foi rugby, foi natação, foi atletismo, foi remo, foi futebol, um monte de coisa, cara. Porque eu falei, deixa eu viver tudo e aí depois eu vou ver o que eu vou fazer, né? Nessa época até me convidaram para entrar na base do Palmeiras como uma espécie de estagiário, só que o estagiário na época teria que ficar cobrindo a escala dos outros. E isso implicaria em talvez eu faltar em alguns estágios da residência, assim, sabe? O famoso Miguel. Eu falei, pô, cara, não é isso que eu quero, não. Eu quero fazer uma boa base primeiro e aí depois eu vejo o que vai acontecer. Então, no primeiro ano eu não entrei. No segundo ano, aí sim, aí eu entrei, me chamaram de novo para entrar no Palmeiras, eu estava no final do segundo ano. O terceiro ano da nossa residência é um ano mais prático, né? Então eu falei, cara, agora entrando no final do segundo ano, terceiro ano tem um pouco mais de tempo livre e é um ano mais prático, acho que agora faz sentido. E aí que eu entrei no Palmeiras e aí como quem coordenava o Palmeiras era o Gustavo Maglioca, que também era o fundador da Care, e a Care era a referência para gente de clínica de medicina do esporte, criada por um médico do esporte que tinha saído da residência. Eu uni as coisas e falei assim, pô, deixa eu entrar nessa clínica para também entender como funciona. Não comecei atendendo, fui atender só do meio para o final do meu R3, mas eu fiquei lá praticamente 8, 9 meses acompanhando o Gustavo em consultas. Aí o Gustavo era um cara que arrastava muita gente com ele, assim, ele ia criando oportunidades, né? Então ele estava no Bem-Estar, ele estava no Palmeiras, ele estava na seleção de natação, ele estava envolvido com a Adidas, ele estava envolvido com a Dux, ele tinha a Care Club. Então, assim, cara, muita coisa acontecia ao redor dele. E aí eu fui aprendendo um monte também, e aí eu fui criando toda a minha base e desenvolvendo a minha carreira em cima disso, assim. E eu via uma galera, o Gustavo era um cara um pouco questionado, assim, porque ele tinha um perfil muito comercial também, cara, a gente precisa crescer, é um negócio profissional, isso é mercado, a gente precisa crescer. E tinham alguns questionamentos em cima disso, assim, porque as pessoas achavam que deveria... Pô, às vezes você não pode crescer para você dividir igualmente para os outros, enfim. E ele não, cara, ele foi acumulando várias coisas e levando a gente junto com ele. Então teve muita gente que não quis seguir esse caminho, embora ele tenha convidado. E eu falei assim, cara, eu deixo eu primeiro... Antes de ouvir a opinião das pessoas, deixa eu primeiro conhecer. E é aí que eu desenvolvi minha trajetória e vi muita gente que ficou um pouco perdida nisso, entendeu? Porque não conseguia encontrar o espaço. Cara, que baita visão que ele tinha, tipo assim, a visão e audaz também, né? Audaz e ousado de ir abrindo essas frentes, ter essa visão de mercado em um mercado que não existia, tipo, então foi um grande responsável por
por muita coisa acontecer, porque acho que uma galera da tua geração aprendeu com isso, né? Assim, cara, lógico que já existia medicina do esporte antes, tinham médicos do esporte que talvez trabalhavam dessa forma, mas assim, aquilo que ele criou, a Care Club, né, hoje com diversas unidades em São Paulo, fora de São Paulo, talvez seja a maior clínica do Brasil de medicina do esporte, específica de medicina do esporte, e com o entendimento do médico do esporte acompanhando a saúde das pessoas, e a partir disso várias outras clínicas foram derivando, né, a Olympus, outras clínicas de medicina do esporte, você vê que, pô, ele foi um pioneiro, assim, realmente, cara. Ele encontrou ali um mercado e falou assim, não, eu acho que esse é o caminho, vamos por aqui. E desenvolveu a medicina do esporte, muita gente colhe frutos disso até hoje, assim. Então, não só quem tá dentro da Care, muita gente, né, que passou pela Care, que já não tá mais, que passou pelo Palmeiras e teve contato com o Gustavo. Então, É que isso, assim, além, pensando fora do business ali, criou a Care e as oportunidades, mas fora isso a gente tem externamente um mercado de pessoas que está reagindo a tudo isso. E as pessoas começam a ver, começam a consumir e começa até a mudar um pouco o padrão de consumo da população, porque eles passam a estar conscientes de que existe esse carinha chamado médico do esporte, né? Então, o papel de conscientização do povo que isso tudo tem é muito grande também. Porque não somente os médicos do esporte foram entendendo o que eles poderiam fazer e quais as possibilidades, como a leitura da população do que é medicina esportiva, ela tá em constante mutação. Quando a gente entrou na residência, já tinha menos noção ainda do que era o médico do esporte. Hoje já se tem mais. Lá atrás, poxa, se falasse em fazer medicina... Eu lembro quando eu falei que ia fazer medicina esportiva, todo mundo me perguntava em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, cara, o que faz o médico do esporte? Como é que é? Você vai ser médico de time. Normalmente esse é o seu entendimento. Pra mim, eu tenho alguns propósitos na minha vida e ouvindo você contar a sua história, eu acho que é muito semelhante. E fazer um filho. Todo mundo... Eu nem falei sobre isso. Pô, isso aqui foi no off que tu falou, né, do teu filho, que o filho é a grande alegria da vida. Mas pra mim, a partir do momento que eu decidi fazer medicina esportiva e largar minha vida com relação ao otorrino junto com meu pai, era que eu queria criar um legado em cima, tem zero pretensões com relação ao meu nome em si, mas eu quero muito que a especialidade de medicina esportiva chegue num patamar que ela merece estar. E hoje eu acredito que, sendo uma das residências mais procuradas, enfim, está chegando lá. E quando a gente conversou que, primeiramente, as primeiras pessoas que fizeram residência se ocuparam de espaços que estava faltando no mercado e depois teve um gap de pessoas que até assustou um pouco quem estava vindo depois, porque falou, poxa, qual que é o futuro dessa especialidade? Já está ocupado o que estava faltando, né? Que tinha demanda. E agora, o que vai ser? E essa pergunta ela é muito pertinente e eu tenho como um dos propósitos de vida é que essa pergunta não exista, que todas as pessoas do mundo saibam que o médico do esporte faz. Talvez eu não vou ver isso, vai demorar muito tempo, mas que a gente consiga fazer essa especialidade crescer. E eu acho que o Gustavo Maglioca, ele foi um exemplo disso. O que ele deixou pra gente, que hoje ele não tá aqui mais com a gente, mas ele deixou um legado muito grande. E você é um sortudo, porque você não só aprendeu, eu não tive a oportunidade de trocar uma palavra com ele, mas você esteve dentro do consultório dele, você viu como ele atendia, como ele pensava. E eu queria te perguntar, lógico que existem muitas particularidades, mas o que você mais guarda dele, que ele deixou para você, assim, da medicina esportiva em si, e que você quer levar isso como legado? Cara, sim, ele claramente era um outlier, sabe? Ele era muito fora da curva no entendimento dele de medicina, de cuidado e de caminho que a gente tem que seguir, assim. Ele era um cara extremamente inquieto e isso ele passava muito, assim, sabe? Passava no sentido de, pô, você também tem que ser, cara. Você também tem que ser. Pensa grande. Não fica acomodado, não. Porque se ficar acomodado, você vai ficar para trás. As pessoas vão crescer, as pessoas vão evoluir, você vai ficar para trás. Então, de estar sempre buscando mais, assim, cara, era uma coisa
muito particular dele, assim. Um cara que... E ele sempre estava estimulando os outros a buscar isso também. E no cuidado com os pacientes dele, não sei dizer se ele era o melhor tecnicamente ou não, acho que é difícil a gente avaliar isso, sabe? Mas com certeza os pacientes dele consideravam ele o melhor. E isso é um grande diferencial, porque isso significa que, cara, as pessoas que estão sendo cuidadas por ele se sentem cuidadas por ele e têm ele como referência. E é isso que eu quero para os meus pacientes. E é isso que eu tento me colocar e colocar para os pacientes, que é o meu papel, assim. Não acho que eu faço que nem ele, acho que é um aprendizado constante, é uma evolução constante, mas cara, eu me espelho muito nisso, assim, sabe? Não, putz, eu sou referência dessas pessoas, cara, eu quero cuidar dessas pessoas. Ele gravava o nome de todo mundo, ele sabia as provas que cada pessoa ia fazer, ele sabia os exames, as queixas que cada um tinha. Então, quando ele estava na clínica, sempre rodando pela clínica, cara, ele encontrava muita gente e as pessoas se sentiam cada vez mais bem cuidadas, ele mandava mensagem para as pessoas. Então, é isso, assim, se você quer se a gente entende que o médico do esporte é um gerente de saúde desses pacientes, dessas pessoas, cara, a gente tem que estar presente, a gente tem que estar disponível para essas pessoas. Então, são características, assim, que são muito claras para mim dele, sabe? E, de novo, assim, um cara extremamente inquieto. Quando tinha talvez alguma... Aí pegando já um pouco de Palmeiras, né? Quando a gente via alguma lesão que, poxa, mas um tratamento mais indicado é esse, mais recomendado é esse, não tem nenhum estudo, pensar num caminho alternativo. Ele falava, cara, vamos estudar, vamos ver se tem alguma coisa alternativa, vamos pensar fora da caixa, porque talvez a gente consiga chegar num desfecho ainda melhor. E foram assim inúmeros casos de doping, casos de lesões cirúrgicas. Então, cara, um cara fora da curva mesmo, assim. E eu tive muita felicidade de aprender com ele e de ser apadrinhado por ele, né? Porque quando... Nesse momento que eu estava entrando na Care Club, a Karina Tano estava saindo da Care Club, porque ela era apadrinhada por ele até o momento. Ela estava na natação lá com ele, na CBDA, só que ela estava num momento de carreira que eu acho que ela estava, se eu não me engano, ela estava abrindo a clínica dela com o irmão, ou tinha alguma relação com o Coen, e o Gustavo ia ficar sem ninguém abaixo dele. E ele, cara, com um plano de expansão da clínica, não, já penso em mais 3 unidades, eu não consigo dar conta de tudo, é muita gente aqui para atender. Eu falei, cara, é o caminho, né? Ainda mais o que nós estávamos falando. Poxa, quando você vem de fora para São Paulo, você não tem uma rede social que vai fazer as pessoas chegarem no teu consultório. Então você precisa pensar, cara, qual é o caminho que eu vou seguir? Como essas pessoas vão chegar até mim? É por redes sociais, eu vou entrar num serviço, por exemplo, no Einstein, e a partir dali, como ali vem bastante gente, eu vou pegando meus pacientes, o meu olhar foi esse, cara, eu vou para Care, porque as pessoas buscam a Care, elas vão começar a conhecer o Guilherme Gilda e em algum momento elas vão passar a buscar o Guilherme Gilda dentro da Care Club. Então foi isso que eu consegui. É interessante pensar, tu até usou uma palavra que é a palavra sorte, né? Pô, tu foi um sortudo. E acho que sorte e azar são duas coisas que elas existem na vida o tempo inteiro, né? Elas existem e a gente diminui o papel delas. Quando algo dá errado pra gente, a gente normalmente fala, pô, dei azar. Quando algo dá certo pra gente, a gente pensa, nossa, mandei bem. Né? A gente ignora o fator sorte no nosso lado, mas cara, sorte e azar estão o tempo inteiro. Então, com certeza tu teve momentos de sorte em pessoas que tu te conectou, mas acho que o mais importante é a postura em relação à vida, que é a postura de entender que você estava plantando coisas e você não estava olhando para o curto prazo. Enquanto você poderia buscar coisas que no curto prazo iam te pagar mais, você estava entendendo assim, não, pera, eu estou em aprendizado, eu estou aqui analisando as coisas, eu estou disposto a ser servil. Eu quero servir, eu quero aprender, eu quero... E isso, com certeza, foi o que trouxe muitas dessas possibilidades. E acredito que isso seja algo que você ainda carrega em ti, assim. Como que é a tua relação com isso? Isso invade muito a tua vida entre médico e pessoa? Como que tu diferencia as coisas hoje? Como é que isso é? Cara, eu entendo que realmente, assim, num primeiro momento...
Eu não estava olhando para o curto prazo, sabe? Eu estava olhando muito mais no... Eu quero extrair o máximo que eu posso para formar a minha base e quero ter uma trajetória dentro disso. Qual que vai ser o meu plano de carreira? E aí você já começa a pensar no plano de carreira, que eu acho que já é uma forma de você empreender, né? Você é empreendedor da sua própria carreira. Então eu comecei a mais ou menos traçar. Lógico que você não sabe como esse caminho vai se desenvolver, então a cada momento você para, repensa, reanalisa, preciso corrigir a minha rota, não preciso, eu estou no caminho certo. E é isso, acho que quando eu entrei, eu era estagiário do Palmeiras e mais um fellow do Gustavo na Quer, sei lá, eu ganhava 2.500, 3.000 reais, alguma coisa assim. Isso era 2015, né? 2015 para 2016. Para quantas horas de trabalho? Cara, putz, eu Isso diria não que... importava, né? Era o mais tipo importante assim, o que você estava aprendendo. Sei lá, eu diria que talvez umas 8, 10 horas semanais, alguma coisa por aí. Só pra dar um parâmetro pra galera que tá escutando fora, que tipo, sei lá, é 5 vezes menos do que tu ganharia em plantão, mas tu tava lá. Com certeza, assim. Não, dava mais, com certeza dava mais, cara. Eu tava 2 períodos na Quer e eu tava mais ou menos uns 2 períodos no Palmeiras fixo, né? Fora coberturas, então aí são 4 períodos na semana, mais ou menos isso. Só que, cara, é isso. Eu não tava me importando com o valor hora trabalhada, assim, sabe? Pô, com certeza plantão eu ganharia muito mais, cara. Só que no longo prazo eu já olhava, pô, o plantão não vai me permitir crescer. Só se o meu intuito de crescer é virar chefe de plantão, sei lá. E aí depois eu pegar vários hospitais. É assim que eu vou crescer nesse espaço. É isso, cara. Só que eu, pô, nunca gostei de pronto-socorro, não é o caminho que eu quero, não vou por aqui. E aí eu comecei a me desenvolver, clínica, Palmeiras, aí sim, aí a coisa foi fluindo, sabe? Só que esse é o ponto, eu acho que... Eu estava ouvindo esses dias atrás sobre pessoas que constroem coisas grandiosas, assim, elas não ficam calculando a hora de trabalho e o quanto elas vão ganhar, elas não estão pensando tanto nisso, elas estão pensando no propósito, né, para onde elas estão caminhando, e aí isso vai ser consequência, cara, e de fato foi. Isso que é muito legal, assim, de fato foi consequência na questão do crescimento financeiro, da valorização profissional, mas eu acho que essa é uma característica nossa, como médico todo mundo deveria ter, né? A gente serve as pessoas. Então a gente deveria ter essa... servil, né? Dessa forma. Lógico que você quer ter o reconhecimento financeiro, você quer cobrar, e você quer cobrar um valor alto, se é aquilo que você entende que mereça, por todo o reconhecimento de formação que você tem. Mas eu acho que isso não se perde, tanto é que, cara, quando me chamam para fazer alguma coisa para ajudar quem vem se formando, então assim, residentes, ex-residentes, pô, eu tô sempre à disposição, cara, porque é isso, o que o Gustavo fez por mim, eu quero fazer por outras pessoas também, né? E o que a gente estava falando de questão de legado, é uma coisa que eu sempre falei até com o pessoal da residência. Eu não quero ser o melhor, eu não quero que ninguém fique me tornando algo que não quero que preencha para mim. Eu quero que vocês sejam muito melhores que eu. E eu acho que é essa a ideia do Maglioca, sempre trazendo outras pessoas para as outras pessoas ganharem também, porque quando todo mundo está ganhando, significa que a especialidade está crescendo. E eu tenho esse propósito de levar a especialidade em si o máximo que eu conseguir dentro das minhas condições, e sei que você também pensa igual e leva outras pessoas com você. E a Care Club é um espaço que vocês levam outras pessoas mais novas para poder trabalhar lá junto com o Palmeiras. Isso é muito legal, é admirável o trabalho de vocês. E pensando no futuro da especialidade, como que você enxerga o futuro da especialidade, não só no âmbito de consultório, mas também como um todo, assim, de alto rendimento, enfim? Isso que você falou, né? Cara, passou tanta gente boa pela Quer e pelo Palmeiras, né? Assim, o Paulo Putinelli, que já veio aqui, passou por lá, e aí a gente levou ele para dentro do Palmeiras. O Fernando Teles, que agora está em Curitiba. O Caio, que hoje está no Botafogo, está no COB. O Rodrigo, que passou pela Quer, passou pela CBDA, passou pela base Palmeiras, hoje está em Ribeirão, no Botafogo. Cara, tem muita gente boa. O Vitor Miranda chegou a atender lá na Quer também um tempo. Então, assim, é muita gente boa que passou por lá, cara. Então, realmente, assim, eu acho que a gente conseguiu ajudar a especialidade a crescer, né? Não só a clínica cresceu, não só o projeto do Palmeiras cresceu, mas as pessoas que embarcaram junto cresceram, assim. Depois várias tomaram caminhos diferentes. A Rafa Sinisgali, que está lá até agora, cresceu pra caramba. Então, assim, eu vejo que a gente conseguiu
alcançar com êxito, assim, esse propósito, sabe? E olhando pra frente, cara, eu acho que a medicina do esporte tem muito pra crescer ainda, mas muito pra crescer. A gente vive numa bolha e na nossa bolha parece que não, todo mundo já sabe o que é medicina do esporte, né? Principalmente, não, aqui em São Paulo, cara, todo mundo já sabe. E, cara, toda semana chega alguém lá no consultório que vem e, pô, não, me disseram que eu tinha que passar aqui, mas eu não sei direito o que faz, médico do esporte. Esse final de semana eu tava em Santa Catarina e eu tava em Balneário Camboriú falando com algumas pessoas e elas assim, não, mas eu não sou atleta, então, assim, mas tem outros atletas que precisam do médico do esporte. Eu falo, não, mas não é só atleta que precisa, né? É medicina do exercício e do esporte, né? Então, assim, praticamente todo mundo precisa de alguma forma disso, até porque eu acho que a sensação que eu tenho é que pela nossa formação, nós somos a especialidade médica talvez mais capacitada para falar sobre pilares de saúde de forma preventiva, né? Exercício, sono, alimentação, lógico, usando profissionais especialistas quando necessário, mas eu vejo que a nossa especialidade tem um potencial gigantesco, cara, gigantesco, e para todas as regiões do país, diversas cidades têm mercado. Só que aqui em São Paulo o campo já é mais fertilizado, né? Então, assim, e fruto do Gustavo e de outros especialistas, né, que fizeram isso, mas eu acho que aqui já é um campo mais fertilizado, é um pouco mais fácil. É mais cômodo, digamos assim. Só que aí você vai começando a encher de profissionais também no mercado. As oportunidades, talvez, para quem se forma hoje já não são as mesmas do que quando eu me formei, por exemplo, mas ainda tem. E fora de São Paulo, cara, aí é um caminho gigantesco. Eu sempre digo que é um campo muito fértil, mas ainda muito pouco fecundado. Falando especificamente fora de São Paulo e talvez o Rio de Janeiro, assim. Tem várias cidades e regiões que se beneficiariam muito. Cara, tu falou dos pilares pilares do estilo de vida, que talvez o médico do esporte seja o mais qualificado para falar disso. E pensando aqui, assim, muito da medicina esportiva vai um braço assim que vai para performance. Aí vai um braço da galera que vai para questões de emagrecimento, hipertrofia. Aí vai um braço que vai para a parte de lesões musculoesqueléticas e tal. E esse mercado gigante que tu fala, assim, esse potencial gigante, quando tu falou dos pilares, eu fiquei pensando no quanto a gente hoje precisa mais de profissionais médicos falando de saúde e não só de doença, né? Acho que essa bola, ela tá alta, assim, para isso. Quando tu fala em potencial que tu vê para esportiva, é indo mais para esse outro meio de trazer todos esses pilares ou para essas primeiras coisas que eu citei, como performance, emagrecimento, tu vê um outro âmbito se abrindo assim para esportiva? Eu acho que para ambos, tá? Eu vejo que o wellness hoje está muito aquecido, está muito em alta, a longevidade está muito aquecido, está muito em alta. E acho que o médico do esporte, por ser formado dentro de uma visão generalista, então uma visão ampliada de saúde, ele consegue entender o todo. E acho que as pessoas carecem desses profissionais que entendam todo. As pessoas cuidam da sua saúde de forma muito fragmentada, né? É alguém que olha para o meu estômago, é alguém que olha para o meu joelho, é alguém que olha para o meu coração. Mas espera aí, quem que está conversando dentro disso tudo, né? Será que essas ações elas estão sendo harmônicas? Então eu acho que o médico do esporte, com esse olhar mais ampliado de gestor de saúde, ele consegue entender o todo e ele consegue juntar todas essas pontas, porque ele consegue transitar sobre essas áreas. Mas ao mesmo tempo eu vejo que a medicina do esporte ela também vai se especializando. Então, assim, tem as suas subdivisões e tem as pessoas que vão se especializando dentro disso. Seja na questão de parte regenerativa, né, de ortobiológico, seja na questão do emagrecimento, da perda de peso, seja na questão de alta performance, eu acho que da cardiologia do esporte, enfim, eu acho que tem espaço para isso também. Só que embora tu vá por esse caminho, tu vá se especializando, acho que você não pode perder esse olhar ampliado da sua formação base, entendeu? E aí você pode realmente ser uma referência, não, sou referência em emagrecimento, tudo bem, sou o Vitor, né? Sou o Vitor Miranda, sou referência em diabetes, talvez, beleza? Mas
com um olhar ampliado, entendeu? Não, eu vou fazer a parte de medicina regenerativa, mas com esse olhar ampliado. Então, assim, eu cuido da tua saúde, isso aqui cabe a mim, isso aqui, se não couber a mim, eu vou te passar para alguém, mas se a pessoa se sente cuidada, né, de novo, volta naquilo do Gustavo, ela vai no especialista para aquele problema específico e ela volta em você porque ela sabe que você é a sua referência. Né? Eu concordo, eu achei muito legal porque eu gosto desse olhar de ser cola, né? Ser tipo, então o médico do esporte ele caminha entre tudo e ele entende todas as linguagens. Acho que é um médico muito completo. Eu noto que pacientes meus às vezes passam com outros profissionais para tratar uma questão específica e eles não entendem direito o que acontece ou o que eles estão tratando e eles perguntam para mim porque tem essa abertura. E eles já entenderam que eu entendo bastante de medicina, que eu acho que o médico do esporte pega muito bem essa integração dos sistemas, né? A gente nunca fica extremamente focal, porque a gente está sempre tendo esse olhar que saúde não é uma coisa, mas é uma soma de muitas variáveis ali, né? E eu acho que isso é fruto muito da residência também, assim, né, cara? Tem diversos médicos do esporte que são excelentes, formados em pós-graduação, mas na pós-graduação você não consegue ter essa formação ampliada, sabe? Com um olhar ampliado. Você acaba fazendo a pós em medicina do esporte e você talvez vai por um caminho pequeno ali dentro, sabe? Tem as pessoas que vão trabalhar com a parte mais hormonal, que até é um braço muito mais talvez da endócrino do que da medicina do esporte, né? Tem a pessoa que vai trabalhar com teste ergoespirométrico, enfim, mas é difícil tu ver uma pessoa que se formou na pós, que sabe atender a parte clínica e também sabe entender de performance e também sabe diagnosticar e dar a primeira conduta nas lesões, então assim, falta, né? Então por isso que eu diferencio, porque às vezes pode ter gente que escuta a gente falar e fala, pô, mas eu passei com médico do esporte que não era isso, né? E aí eu acho que a gente precisa também trazer essa informação, né? O que eu acho legal da medicina esportiva é até ter uma imagem do Pedro Murara, não sei se você já viu um ex-residente da Unifesp, que ele colocou a medicina esportiva com intersecções de outras especialidades. E não é a nossa intenção substituir um cardiologista, não é a nossa intenção substituir um geriatra, substituir um ortopedista. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender sobre um assunto, por exemplo, uma dor no joelho, e ver que essa dor no joelho talvez não esteja relacionada só com uma artrose de joelho, mas sim com uma condição metabólica, que eu vou precisar tratar essa condição metabólica. Então, eu estou trazendo para endocrinologia, nutrologia, enfim, diversas outras questões que estão relacionadas. Então, essas intersecções, para mim, são o mais bonito da medicina esportiva. E lógico que tem pessoas que se tornam mais referência em cada uma das coisas, mas ao mesmo tempo ela não pode esquecer, como você mesmo falou, de abordar os outros temas, senão você vai estar sendo o especialista. Eu até comento com os meninos na residência que eles já querem se subespecializar estando dentro da residência. Eu falo assim, cara, não. Você tem que estudar o que você não gosta, porque um dia vai chegar no seu consultório não gosto de dar parte ortopédica, eu não quero estudar lesão. Mas o cara que vai no emagrecimento, com certeza ele tem uma artrose de joelho e você vai ter que tratar, auxiliar nesse processo. Então é importante que você saiba o todo, principalmente nesse momento de aprendizado, igual você mesmo falou. Eu posso muito bem receber uma oportunidade estando dentro da residência para fazer teste ergométrico e complementar minha renda, mas será que é o momento? Você até mesmo, talvez, quando estava fora já tinha acabado a residência, ganhava muito pouco para estar num ciclo que você acreditava que seria o futuro. E falando sobre esse contexto, nós fizemos há uns 5 anos atrás, acredito, que até comentei contigo antes, que teve uma semana sobre medicina esportiva. E me assustou muito um formulário que foi preenchido de quanto os médicos se dedicavam de horas por semana para a medicina esportiva, isso médicos do esporte formado, e o quanto que eles ganhavam com isso. E me assustou muito o quanto eles ganhavam com a medicina esportiva. Eu falei, estou no caminho errado, porque eu vou ganhar só isso, essa remuneração para mim é muito baixa. Mas ao mesmo tempo, a explicação era, olha o tanto de horas que ele se dedica para aquilo. Porque ele dava atenção para dar um plantão, ele queria fazer o teste ergométrico, então lógico que ele não vai ganhar. Então a construção, acredito eu, se a gente puder mandar uma mensagem, quero até te pedir para auxiliar nisso.
As pessoas que estão buscando a medicina esportiva hoje têm esse medo. Fala assim, como que é o mercado de trabalho? Como que é o meu futuro dentro da medicina esportiva? O que você deixaria de mensagem? Cara, eu acho que a gente não deveria buscar atalhos, assim, para chegar rápido, sabe? Deixa eu me especializar logo naquilo que eu quero para virar referência, e aí talvez você ficar com uma formação defasada, ou nessa questão financeira também. Talvez seja uma questão da sociedade, geracional, cada vez mais ansiosa, cada vez mais querendo chegar logo, né? Mas, putz, cara, eu vejo que quando você consegue fazer uma boa base e você tem uma estratégia de desenvolvimento de carreira, e aí seja a estratégia que for, eu não posso dizer que a minha é a estratégia certa, deu certo para mim, estou muito feliz com a minha trajetória, mas talvez para outra pessoa não seria o caminho. Mas eu acho que você precisa parar e desenvolver assim uma estratégia. Beleza, no curto prazo eu preciso de tanto para viver, então eu vou para esse tanto, eu preciso, sei lá, preciso dar um plantão, preciso dar 2 plantões na semana, preciso fazer teste ergométrico, beleza, mas tenha também desenhado, traçado aquilo que vai te fazer crescer, né? Pô, por que você fez medicina do esporte? Você não fez medicina do esporte para trabalhar como plantonista, provavelmente. Não, você nem precisava ter ido para medicina do esporte. Não, fiz a medicina do esporte porque, sei lá, eu quero trabalhar com alto rendimento. Beleza, então dedique as horas para se desenvolver dentro do alto rendimento, mesmo que no começo você não esteja ganhando para isso. Lógico que eu também entendo que a gente não tem que aceitar qualquer coisa, né? Porque muitas vezes, por exemplo, pegando o alto rendimento, muitas vezes é assim, paga, sei lá, R$100 a diária e é isso, porque quem quer trabalhar no esporte de alto rendimento é isso, sei lá, qualquer esporte aí não paga bem. A gente tem uma formação, mas às vezes você primeiro precisa mostrar o seu valor, para daí depois você né, pedir uma remuneração à altura. E se você mostrou o valor, você mostrou que você é diferente, cara, as pessoas vão pagar. Digo isso por experiência própria, assim, pela minha trajetória, eu vi que tiveram momentos em que as coisas foram acontecendo para mim, seja quando eu fui para o Santos, seja quando eu voltei do Santos para o Palmeiras, que eu já tinha mostrado o meu valor, então eu consegui negociar muito mais fácil a remuneração que eu achava que seria justa, né? Então você tem um poder de negociação muito maior, mas primeiro você precisa mostrar o seu valor, cara. Ô, Judah, tu falou um negócio aqui, cara, que não é trivial, embora para ti talvez pareça, mas que tem que pensar muito bem a estratégia. Eu vejo que as pessoas, elas não param para pensar na sua carreira estrategicamente. Elas vivem de maneira reativa, assim, né? Vai reagindo às coisas. E talvez o que tu disse de ter muito a ver com a geração, com o momento, eu acho que tem, porque se a gente olha, até estava vendo o estudo da USP do Demografia Médica, que de 2012 para agora 2025, a média do salário médico, segundo declarado em imposto de renda, ela caiu. A média brasileira total era 37 mil, agora ficou 36 mil. Só que a inflação aumentou ao ponto de que perdemos 52% de poder de compra. Então, o cara que se forma hoje, o dinheiro dele vale, na verdade, metade do que valia o cara que se formava em 2012. Então, eu acho que a gente tinha questão de o médico se formava, tinha grana e tal, e agora o cara se forma e ele não consegue ter todo aquele poder de compra, e ele vai entrando mais em plantão e coisa, e ele entra nesse modo reacional, e ele nunca para pensar estrategicamente e assim, cara, como é que eu vou planejar minha carreira ao longo dos anos? E não nos ensinam a fazer isso em nenhum lugar. Para ti, esse processo de você parar e deliberadamente pensar estrategicamente a tua carreira, foi algo que veio de ti assim, natural teu, ou foi algo que alguém te inspirou a fazer isso? Cara, eu acho que é algo meu por um certo lado, porque eu sempre fui um cara inquieto, sempre quis, eu quero mais, eu quero crescer mais, eu quero buscar mais coisas. Mas lógico, né? Meu irmão é um cara de mercado financeiro, me inspira. O Gustavo, né? Que trouxe essa inquietação, inspirou. Então, cada passo que eu dava, eu já pensava assim, eu tô dando esse passo pode me levar até onde? Ele pode me levar até aqui, aqui e aqui. Beleza, e então vamos seguir
por esse caminho, vamos ver se ele realmente nos leva lá na frente, é isso que a gente está imaginando. E quando a gente estiver chegando próximo, qual que é o próximo passo que a gente vai dar, sabe? Então, por exemplo, eu entrei no Palmeiras, né, como estagiário. Aí, daqui a pouco, eu era coordenador da categoria de base do Palmeiras, da parte médica. Aí, daqui a pouco, eu era médico do profissional. Aí, daqui a pouco, eu era o quarto médico do profissional. Quais são as possibilidades de crescimento? Eu posso continuar como quarto médico, eu posso crescer e virar o terceiro, segundo ou primeiro dentro do Palmeiras, mas aí o que aconteceu foi surgir uma oportunidade para ser o primeiro do Santos. Não, beleza, então eu vou para ser o primeiro do Santos. Fui o primeiro do Santos. Qual que é o próximo passo? O próximo passo que para mim fez sentido por conta muito da questão pessoal era o médico que trabalha com futebol, ele precisa estar sempre disponível, ele viaja muito, ele final de semana, feriado, é difícil você se programar. O próximo passo, pensando nesse contexto, para mim, que queria queria ter filho e tal, era uma vida um pouco mais estável. E aí foi quando eu voltei para a base do Palmeiras que eu negociei. Não, eu volto, mas eu volto só na coordenação agora, porque da outra vez eu era coordenador, mas era operacional. Então agora eu volto só na coordenação. Lógico que eu vou pro Palmeiras quase todo dia e tudo mais. Só que, poxa, eu tenho uma rotina muito mais organizada que me permite, né, estar com meus filhos. Agora eu já estou pensando no próximo passo. E eu acho que é assim que a gente tem que ser, entendeu? Beleza, na Care eu já atendo pra caramba, meus horários estão quase sempre cheios. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é crescer dentro da sociedade da Care Club. O próximo passo é abrir um meu negócio, né? Para onde vai? Então, eu acho que é isso que você tem que pensar. E, de novo, essas coisas fazem sentido para mim. Eu acho que para você vai fazer outro sentido e para o Vitor vai fazer outro sentido. Mas vocês provavelmente estão estruturando a caminhada de vocês, empreendendo dentro da caminhada de vocês e pensando, beleza, esse podcast aqui nós estamos indo até onde? O que a gente quer alcançar? A gente está aumentando os nossos números? Não está? O que a gente vai ter que fazer de estratégia diferente? Não, quando a gente crescer muito, o que nós vamos fazer? Nós vamos condensar com alguma coisa maior? Sei lá, nós vamos virar do Podpah? Ou não, nós vamos vender isso? Ou não, nós vamos dar a possibilidade para outras pessoas tocarem e a gente vai só orientar? Cara, eu acho que são essas coisas que você tem que pensar, entendeu? Cara, eu achei assim muito bom perguntar desse teu processo, porque é o teu modus operandi, a tua forma de funcionar, e uma coisa que eu observo é que a forma como a gente funciona é algo que a gente presume que é o normal e é tipo baseline, e a gente não percebe algumas coisas que a gente faz que alguém que olha de fora e começa a falar com a gente nota. Sim. Entendeu? E a gente tem que aprender com as outras pessoas a pegar essas sacadas assim de, cara, o que essa pessoa faz que é massa? E o negócio que tu faz o tempo inteiro é olhar o panorama da tua vida, pensar em relação às coisas que você quer, o que pode te levar para aquele caminho, e tu recalcula a rota, se necessário, que é o que tu falou, eu voltei para base, mas com a condição de não viajar. As pessoas às vezes ficam reclamando da situação que estão e não param para pensar que elas têm a possibilidade de pensar uma situação diferente. Elas pensam, não, é isso daqui já era. E é o que talvez é ruim falar de questões geracionais, mas que as pessoas de hoje em dia acreditam que seja o certo, porque ela se vitimiza. Não, eu saí de lá porque minha vida estava ruim lá, e agora aqui, eu trabalhava muito aqui, não vou insistir ali não, porque não dá certo, minha vida é muito ruim. E aí vai querer fazer outra coisa e vai reclamar do mesmo jeito. Então, você buscar dentro das possibilidades que você tem, planejar, isso com certeza traz bons resultados. E não se vitimizar e não olhar, para mim, sempre para o futuro, querendo ter respostas. Porque, mais uma vez, se vitimiza, mas quer ter a vida que você tem, mas não quer fazer o que você fez. Esperar o tempo, fazer as coisas com aprendizado, escutando uma pessoa mais velha, mais experiente. Então, todo mundo se espelha em muitas pessoas, se compara em muitas pessoas, porque se espelhar uma coisa, compara com outra coisa completamente diferente. Mas se compara o tempo inteiro, só que não quer pagar o preço. Então, essa é a maior dificuldade, e que eu quis trazer a pergunta para você provocativa, que o que eu mais recebo em redes sociais é: Vitor, eu quero fazer medicina esportiva,
Mas como é que é o mercado de trabalho? Cara, você nem passou na residência ainda. O que você tá fazendo para passar na residência? Porque não tá fácil. Uhum. É a maior concorrência por vaga que vai ter agora no próximo ano, de todas as especialidades. Então, pensa se você quer mesmo, se você gosta, porque não adianta nada você fazer uma especialidade que você não gosta de estar ali todos os dias trabalhando com aquilo, e vai fazer o seu caminho. Não fica olhando outras pessoas que fizeram e querendo ser igual ela, não. Vai criar sua trajetória. Vitor, foi mal, mas é que direto eu recebo também no Instagram. E teve uma mesma pergunta que eu recebi de mais de uma pessoa. E até alguém que está escutando, se estiver pensando em fazer essa pergunta para mim, pensa de novo. Porque a pergunta é a seguinte. Eu queria entender um pouquinho, se tu puder me mandar uma mensagem rápida, de como que é a rotina do médico de esporte e quanto que ganha. E daí, cara, não tem como Como assim, velho? Como que é a rotina? Tu pode ter 1000 rotinas, tem várias possibilidades, o que tu pode ganhar depende demais, mas assim, é essa minha resposta que vai guiar tua decisão, assim. É difícil tu dizer algo assim de... cirurgia. Como que é a rotina de um cirurgião e quanto que se ganha? Não sei. Cara, eu acho que assim, quando as pessoas falam isso, o que você pode falar é como é a medicina do esporte, como você enxerga, mas se o mercado é bom, se o mercado é ruim, quanto ganha, como é a rotina, não tem, porque são várias possibilidades, são vários caminhos, e talvez aquela pessoa, ela pode fazer a medicina do esporte e seguir um caminho totalmente novo que ninguém ainda está seguindo, cara. Então, assim, como é que você vai falar isso, sabe? Não tem como. E hoje as coisas, elas acontecem numa velocidade tão grande, assim, e as coisas evoluindo. Cara, daqui 5 anos a gente não sabe como vai ser. Então, e aí? Né? Então, acho que você tem que entender se, é aquilo que eu gosto, é aquilo que eu quero fazer, quais são as possibilidades que eu tenho para minha carreira, legal, faz sentido para minha vida, faz sentido para os meus princípios, para os meus gostos, é por aqui que eu vou. E depois eu vou encontrar qual é o caminho dentro disso. Quando eu entrei na medicina do esporte, eu não pensava, eu vou ser médico do Palmeiras, eu vou estar na Care Club. Falei, eu gosto da medicina do esporte. Dentro da medicina do esporte eu vou encontrar os caminhos que eu posso ter. Tive outros que eu não entrei, porque eu entrei nesses e vi que esses faziam sentido para mim. Eu acho que é isso que a gente pode dizer para essas pessoas, né? Lógico, a gente sempre, de novo, a gente sempre disponível, a gente sempre conversando com essas pessoas, mas não tem como tu dar uma resposta pronta, né? Não tem. E não tem a resposta pronta. É porque ela não existe, exato? Ela não existe. Tipo assim, cara, a medicina esportiva ainda estou descobrindo como é. A rotina pode ser assim, tu pode fazer tantas coisas na medicina esportiva que se eu te falar qualquer coisa, eu tô te limitando, assim, porque eu tô te limitando a partir da minha visão, que é estreita ainda. Cara, é um campo tão grande. E como eu falei, o Gustavo, ele criou um negócio e ele criou muito valor em torno daquele negócio, mas foi ele que criou o negócio praticamente, sabe? Foi ele que desenvolveu aquilo ali. Então, assim, se perguntassem para antes dele, talvez aquilo ali não existia, e aí o cara criou, entendeu? Então, tu falou que ele era muito criticado por ser muito comercial, também fiquei curioso com isso, assim, eu fiquei curioso com esse fato. Tu falou que ele era muito criticado por ser muito comercial. Eu entendo que as pessoas, quando vem alguém tendo muito sucesso, naturalmente, quem não tá fazendo coisas, às vezes se incomoda, então é mais fácil eu criticar alguém, achar algum defeito, a pessoa é muito isso, muito aquilo, mas o cara abriu todas essas portas, assim, tava à frente de todas essas coisas. Qual que era a característica que ele tinha, assim, para vender muito bem a ideia? Ele vivia muito aquilo? Ele acreditava muito aquilo? Total. Um cara que, assim, a gente poderia chamar de workaholic, assim, ele vivia intensamente tudo que ele estava envolvido, assim. E, de novo, lógico, ele criava as oportunidades, mas ele queria continuar naquelas oportunidades, entendeu? Então, ele entrava na CBDA, ele botava alguém na CBDA abaixo dele, mas ele queria continuar estando na CBDA. E tá certo, porque foi ele que conquistou aquilo, cara. Só que, aí eu acho que só quem vive essas coisas, só quem vive as relações sabe exatamente como foram. Então não tem como eu dizer, estava certo ou errado, o que foi. Mas eu sei que nisso ele foi muito criticado por um lado, porque tem as questões de vaidade, de ego e tudo mais. Mas, por outro lado, o cenário que ele abriu para a medicina do esporte é fantástico. Então, assim, eu acho que todo mundo que constrói coisas muito grandes
vai ser criticado por um lado. E precisam ter essas pessoas, senão a especialidade não vai crescer. Então, que tenha mais Gustavos para medicina esportiva dar o próximo passo e que venha muitos outros aí pela frente. A gente tem que olhar para os frutos do negócio, né? Tipo, com certeza. Quem ficou criticando o que a pessoa faz, a pessoa que fica criticando, né? Esse é o principal. Quando a gente olha as pessoas que criticam, muitas vezes elas queriam estar fazendo o que ele fez. Então, é muito difícil a gente julgar isso tudo, né? Eu acho que cada um tem que olhar para si e fazer o que acredita como propósito de vida e ter boas pessoas do seu lado. Para mim, ninguém consegue construir nada sozinho. E eu tenho certeza que o Maglioca aprendeu muito com você. Não só tenha sido unilateral essa relação. Sim. E o melhor de tudo na vida, assim como eu tenho o Matheus comigo desde o começo, é uma troca mútua, todos os dias. É um aprendendo com o outro. E isso é o mais legal da vida. Nenhum quer ser melhor que o outro. Eu quero um pouco ser melhor que o Vitor. Essa é a minha inspiração. Os caminhos de vocês são diferentes um do outro, né, cara? Não tem como você quantificar, pô, é maior, é melhor. Essas coisas não tem, cara. É pra você, o que faz sentido pra você. Pô, isso que eu tô fazendo pra minha vida faz sentido, beleza, vou seguir por aqui. Eu acho que é muito isso. Falei brincando, isso quer ser melhor. A gente quer que o outro se eleve, né? Tipo, poxa, se um vê que o outro tá sendo medíocre, a responsabilidade de um amigo é falar, cara, peraí, tu pode mais, vamos lá, levanta a barra, vamos fazer o negócio. Mas tu falou que esse negócio de workaholic, pelo jeito, tu também tem um pezinho ali no workaholic. Cara, como é que é nessa tua rotina e nesse momento de vida que tu tá, reequilibrar esses pratinhos e até desenhar limites, porque o cara que é muito servil, ele tende, tu já falou pra gente, falar assim, é difícil falar não, mas isso afeta a tua saúde também. Como que tá sendo a relação com isso, cara? Como é que isso funciona? É por isso que eu digo, né, que os caminhos que a vida vão trazendo pra gente, e você sempre tá reanalisando, recalculando a sua rota, né? Então, por exemplo, quando eu tava no Santos, cara, eu tinha uma vida que era muito corrida, muito corrida. E aí eu falei, cara, aqui não tá funcionando pra mim, né? Foi até aqui, nesse momento eu acho melhor eu repensar algumas coisas. Só que a gente vai acumulando coisas, né? E isso aí você sempre tem que estar se policiando pra você... isso eu consigo ir até aqui, pô, nós estamos na Expand, aí tem a Care Club, aí tem o Palmeiras, aí tem outros projetos profissionais em desenvolvimento, aí tem a tua vida pessoal, aí como eu falei, a mentoria no HC, aí não sei o que, as pessoas vão chamando e você precisa saber dizer não. Então, ultimamente eu tenho dito mais não do que eu gostaria, porque eu não gosto de dizer não, mas tenho dito, assim. Só que é isso, e eu acho que aí você ter na tua vida pessoal alguém que consiga te falar assim, cara, dá uma, né? Repensa isso aí, pô, você tá indo demais, que no caso é minha esposa, né? Não, isso aqui, pô, será que não tá sendo demais? Aí você repensa, recalcula e você vai criando também estratégias de operacionalizar aquilo melhor. Vou dar um exemplo simples, assim. Eu deixo o meu contato de WhatsApp disponível para todos os pacientes que eu atendo, né? E, cara, muitos me mandam mensagem direto, assim, mais as mensagens do Palmeiras, mais minha vida pessoal. Chegou um momento que meu WhatsApp, eu tava deixando mensagem passar. Aí eu falei assim, cara, como é que eu vou conseguir responder todo mundo? Então, eu comecei a arquivar as mensagens que eu respondia e aquelas que eu tinha alguma coisa para fazer ainda, pô, não respondi, preciso ver algum exame, preciso estudar isso com mais calma, ela fica na minha página inicial ali. Fixada ali. Não fixada. Fixada fica minha esposa e o grupo do meu babá e minha esposa e meu filho, né? Uhum. Mas assim, as mensagens, elas ficam ali. Aquilo que eu resolvi, eu arquivo e some dali. Então, as outras que eu ainda não resolvi, continuam ali, porque daí eu não perco, entendeu? Então, tu vai criando mecanismos para conseguir se organizar melhor a ponto de não te atrapalhar. Antigamente, eu tinha uma planilha de acompanhamento dos meus pacientes, que eu ficava preenchendo, aí eu via quanto tempo eu falei pela última vez, aí ficava amarelo se eu falei há mais de 30 dias, ficava vermelho se eu falei há mais de 60 dias. Chegou um momento que eu falei assim, cara, é muita gente que eu tô atendendo, não vai dar para eu seguir nessa planilha. Então, deixa eu mudar a estratégia. Aí a estratégia que eu fiz foi,
assim que eu termino de atender o paciente no consultório, eu já abro o calendário, já programo o próximo feedback daqui a 15 dias. Botei no meu calendário. Então, de manhã eu tiro 30 minutos para eu ver o que eu tenho para fazer e conversar com o paciente, mandar pedido de exame, feedback. Então, é a forma que eu criei para fazer isso, sabe? Não é a forma perfeita, mas é a forma que funciona para mim. Pô, eu sei que tu quer perguntar uma coisa, mas eu fiquei muito curioso, cara, com um negócio assim. Pode perguntar. Ô, Dilda, como que é a tua rotina, assim? Fala aí a tua rotina, esses ritos, assim, tipo, ó, 30 minutos do início do dia eu dedico pra fazer isso e tal. Como que tu parece um cara bem sistemático e tu faz bastante coisa. Então, quero entender, assim, como é que tu ancora a tua produtividade operacionalmente. Normalmente, agora com o filho, eu dependo muito mais do horário dele, né? Porque às vezes ele acorda às 5 da manhã, 5:30, 6 da manhã, e aí eu sou muito participativo, assim, na criação dele. Então, dependendo do horário que ele acorda, eu tô com ele. Mas, por exemplo, quando tem 3 dias... Meus horários são muito variados, porque tem dia que eu vou pro Palmeiras de manhã, pra Care Club à tarde, tem dia que eu fico só na Care Club, tem dia que eu fico só no Palmeiras. Mas quando eu vou para Care Club, eu normalmente tiro 30 minutos que eu fecho a agenda para resolver essas coisas do dia, dos pacientes que eu preciso mandar mensagem, coisas que eu preciso resolver. E quando eu vou para o Palmeiras, eu também tiro 30 minutos ali, ou quando eu chego, ou então no horário do almoço, para tentar resolver isso, sabe? E no final do dia também, depois que fiz meu filho dormir, dei banho, aí eu paro, sento no computador também, antes de jantar, antes de relaxar mesmo, de ter um momento de lazer, assim, pra resolver isso, sabe? Pra ver, pô, o que ficou de pendência do dia? Ficou isso. Não, então deixa eu resolver pra não ficar mais, sabe? O bicho é uma máquina, meu. Ainda máquina. tem momento de lazer. O momento de lazer dele é 30 minutos. Não. É um pouco mais, mas é isso, cara. Assim, você fica empilhando vários pratinhos, né? É carreira profissional, é a tua vida conjugal, é filho, é treino, é tua saúde, é sono. Então, tu precisa entender onde que você pode deixar esse pratinho dar uma balançada nesse momento, não dá, então você tem que ficar manejando tudo isso. Porque, cara, a gente sabe, não tem como você tá empilhando tudo 100%. Talvez no começo da tua carreira sim, porque você não tem tanta coisa, mas a hora que as coisas profissionais vão acontecendo, e aí daqui a pouco tu namora, tu tem esposa, daí daqui a pouco tu tem filho, daqui a pouco tu tem, sei lá, o segundo filho, cara, as coisas vão só aumentando, então você precisa saber como manejar, como equilibrar isso, né? Na minha vida, eu acho que as coisas estão bem equilibradas, mas, por exemplo, o segundo filho, se entrasse nesse momento, eu já começo a pensar, puta, não, o negócio Onde não... vai entrar? Como que eu vou manejar isso, né? Essa é a estratégia. Eu vejo o Paulo Putinelli, né? Cara, ele treina pra caramba, ele compete pra caramba. Só que assim, pô, aí com filho é mais difícil. Eu vejo a Rafa já teve que abrir mão de algumas coisas, horários de atendimento pra conseguir treinar, e aí tem o filho dela. Então, as coisas vão mudando, assim, você precisa... O Paulo tá no Japão até, né? Pro Ironman. Não, já foi? Ele já foi, já rolou? Competiu e foi bem pra Caraca, caramba. aí. Ficou em sexto. Tô perdido no assim. tempo. Ele Mandou bem demais. Caralho. Mas é isso, a vida dele permite que ele consiga fazer isso. Por exemplo, ele tava no futebol, durou 1 ano no futebol e falou assim, não, no futebol eu não consigo treinar o que eu queria pro triatlon, então vou sair do futebol, é isso. E é isso que é o legal da medicina esportiva, ela te dá essas possibilidades. Então, quem gosta desse meio, pode ter certeza que ele vai ter N possibilidades e você não pode se fechar a uma coisa em específico. Não, dá pra ser que nem o Putinelli, que treina. Como que é a rotina dele na esportiva? Treina pra caramba, atende os pacientes dele lá e tal, e massa. Como que é a rotina do Dilda? Trabalha pra caramba, vai pra Palmeiras, vai pra Care Club, volta pra casa. Treina na hora do almoço, então o almoço fica mais apertado, é assim. Se a gente for pensar, mas o ideal é você mastigar tantas vezes. Cara, algumas coisas elas vão ficar sufocadas nessa, pelo menos pra esse momento. E a rotina do Vitor, se o cara for pegar assim, o cara grava uns podcasts e tal. E é isso, né, cara? E assiste televisão. Assiste televisão. Não, tô brincando. Também é... Pô, tu tá desbravando a regenerativa, fez um mestrado aí, tá engatando já um doutorado, preceptoria. Cara, são muitas... muita possibilidade. Eu conheço tantos médicos do esporte, cada um com uma rotina
tão diferente que não tem como colocar assim. Cara, uma coisa que eu acho que hoje tá em falta é a questão de conseguir estudar tudo que eu gostaria de estudar, cara. A minha área de trabalho, eu deixo sempre na área de trabalho também para aqueles artigos que eu quero ler e tal. Tá cheio de documento lá. Isso aí é TDAH, e só tranquilo, que tô na só mesa. acumula, cara. E, pô, isso é complicado. Aí eu vejo, pô, mas esse artigo eu tava lendo, já chegaram mais 3 artigos novos que eu quero ler. A gente vai acabar apelando pra inteligência artificial, resume, me ajuda, mas... A gente vai, mas, pô, né? Já estamos. Já estamos, mas acho que isso perde um pouco, talvez, da nossa capacidade de leitura, de síntese, de análise crítica, mas você vai se adaptando ao mundo, né? Abre meu Chrome lá, tem tipo 700 janelas assim, que eu vou deixando abrindo pra ler depois, e chega uma hora que eu me estresso e eu fecho tudo. Já não dá pra ler o primeiro. Não, cara, tô desorganizado aqui, eu preciso fechar tudo, esquece. Boa, acho que foi muito legal, Dilda, queria te agradecer muito pela presença, pela troca. Assim, aqui a gente sempre aprende muito, né, Matheus, com cada convidado que a gente traz. Você é um fenômeno pra gente, é uma referência que a gente se inspira e tenho certeza que vai ser muito gratificante para as pessoas que estão ouvindo a gente também. Legal, Obrigado, cara. Eu que agradeço, assim, foi muito legal, acho, o nosso bate-papo. A gente conversou sobre bastante coisa de carreira, né? Foi legal isso. Vocês também são referência no que vocês estão fazendo, no crescimento que vocês estão tendo. Então, acho que é isso, assim, de novo, a gente cresce junto, né? A gente vai se ajudando, a gente cresce junto e isso só fortalece a nossa especialidade. E a nossa especialidade fortalecida engrandece a gente. Então, acho que é um loop positivo, assim, né? Um ciclo vitorioso para todo mundo, cara. Então, obrigado pelo convite. Tô sempre à disposição. Pô, prazer enorme, cara, prazer enorme. Aprendizados aqui, show. Eu gostei dessa coisa do ser estratégico. Eu sou estratégico, mas eu vou começar a fazer mais sessões estratégicas de parar minha vida. Eu vou lembrar de ti, porque eu achei do caralho, assim, essa tua visão de, pô, como é que foi? Eu planejei isso, aquilo e tal. E um aprendizado meu que eu deixei para quem tá em casa, seja mais estratégico, né? Para e pensa, cara, onde é que isso pode te levar? E cada hora repensa, porque vai ser diferente, né? Boa. E Dilda, a gente sempre pede pro pessoal onde que a gente te encontra nas redes sociais. Se você tem algum projeto que você quer divulgar também, esteja sempre... Cara, minha rede social, meu Instagram é guilherme.dilda, D-I-L-D-A. Eu não sou um cara tão ativo assim, eu acho que eu poderia ser mais, mas daí é a questão do tempo, né? A gestão do tempo, infelizmente, para o momento eu não consigo. Tenho projetos que estão em desenvolvimento, mas que eu ainda não posso falar. Então, eu acho que mais para frente, quem sabe, eu volte para falar sobre esses projetos. Voltará. Só pra gente saber mais ou menos quando, pra gente botar na agenda. Lista. Cara, eu acho que ano que vem deve estar rodando. Legal. E quem quer marcar uma consulta com você, como é que é a melhor forma de acessar? Assim, tem o Instagram da Care Club, então pelo Instagram da Care tem lá o direcionamento para a central de atendimento, para marcar a consulta, mas também, assim, meu Instagram, eu sempre vejo as mensagens e tal, então quem quiser também pode me mandar mensagem diretamente que eu oriento por ali. A agenda tá tranquilinha, né? Dá para consultar ali Tranquilo em aqui. outubro de 32. Isso quando ele tiver 8 filhos. Beleza? Boa. Boa. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Até a próxima. Um Até. abraço.